Olá, olá, amigos do Saber. Oi, gente, como vai? Hoje eu queria ver um pouco com vocês a figura do intercessor em Deleuze, inicialmente, e depois falar um pouco da pequena e da grande saúde em Nietzsche. Bom, Deleuze, Gilles Deleuze, né, um filósofo francês do século XX, ele fez na obra toda dele uma espécie de extensão, de estender os braços para a compreensão de outros pensadores. Pensar através de outros, o que foge um pouco da ideia do intérprete. O intérprete falaria sobre esses autores. Ele resolve falar com eles, uma espécie de conversa atual, um braço atual daquela filosofia no nosso mundo. Como é que ela ainda fala para nós e o que mais ela poderia dizer? Como é que aqueles conceitos podem se estender a outros tempos? Pois Deleuze fez um livro chamado Nietzsche, onde eu acredito que isso apareça. Ele fez isso com autores na literatura, fez isso com Kafka, fez isso com Michel Tournier, fez isso com Samuel Beckett e também fez isso com Spinoza, fez isso com Hume e também com Nietzsche. Eu hoje queria desculpem. Hoje eu queria fazer um rápido comentário sobre um capítulo desse livro, Nietzsche, chamado Vida, que trata justamente de uma questão biográfica, mas não é exclusivamente biográfica. O caso de Nietzsche é um caso muito particular, porque ele juntou, como poucos pensadores, vida e a sua própria existência. Uma vida terrivelmente sofrida. Nietzsche passou longos períodos sofrendo com perdas de visão temporária, enxaquecas. Eram muitos problemas que, durante períodos muito grandes, impediam o seu trabalho, impediam que ele pudesse ler e escrever. Só que, ao contrário do que a gente pode pensar, isso não gerou nenhum tipo de lamentação no caso de Nietzsche. Foi exatamente o contrário que a gente teve, foi uma superação. A ideia de Nietzsche de superação valeu tremendamente para a sua vida. Uma passagem que foi comentada por Deleuze é justamente essa transição que ele fez do magistério. Nietzsche era professor de filologia na Universidade da Basileia, e ele, em função desses problemas de saúde e de já querer um outro modo de vida, e também, claro, por essas questões de saúde, ele resolve abandonar o magistério para se dedicar exclusivamente a essa elaboração, a esse fazer filosófico, a ser um livre pensador, como ele próprio aponta. Então, livrar-se das obrigações, ter a filosofia como uma atividade em tempo integral. Para ele, isso foi uma passagem do que ele chama de pequena saúde, que é sempre uma saúde de caráter físico, para uma grande saúde que sempre tem uma dimensão espiritual. Então, enquanto essa transição se deu, podemos dizer que Nietzsche se manteve realmente saudável. Como a crise é algo que impulsiona, enquanto ela existe, a crise entre doença e o restabelecimento da saúde, enquanto essa tensão existe, e aí, claro, que a gente vai ter que recordar Heráclito com a questão dos paradoxos, da harmonia dos paradoxos. A existência de um lado, ela só faz sentido se houver o seu contrário. Então, o valor da saúde, ele é diretamente proporcional à existência da doença. Bom, então a gente vai ter que ver aqui o momento em que essa crise não mais aconteceu. Então, Nietzsche, que é digamos, um herdeiro de Heráclito, um herdeiro tardio, ele vai acreditar profundamente que a saúde depende da doença. A questão é, quando a tensão acaba, quando fica só a doença, aí a filosofia de Nietzsche teve o seu fim, um fim trágico, né? Um fim terrível, uma paralisia geral, uma demência, algo que durou em torno de 11 anos. Então, com a paralisia e com a demência e sem a possibilidade do restabelecimento da saúde, acabou essa
essa crise que movia de um lado para o outro a saúde e a doença e os obstáculos que seriam superados e onde um avanço também ia acontecer. Bom, com isso, a gente pode dizer que Nietzsche teve o fim do seu pensamento, da sua filosofia, um tempo antes do próprio fim em termos físicos. Então, queria trazer um pouco hoje para vocês a ideia do intercessor, que seria esse braço avançado do pensador em outras épocas, que foi o que Deleuze fez na sua filosofia e fez com Nietzsche, e queria também falar um pouco sobre essa questão da pequena saúde, da grande saúde e de como isso conviveu com a própria existência de Nietzsche. Beleza? Então, até uma próxima. Se gostaram, assinem o canal, teçam os comentários. Maravilha. Abraços filosóficos e até uma próxima, gente. Obrigado.